O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se vós me conhecesses, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Então, irmãos e irmãs, nesta homilia, tenhamos presente no nosso coração, primeiramente, o ambiente onde nós escolhemos estar neste fim de semana. A canção nova, que é chamada de Território Eucarístico. Mas eu não sei se vocês sabiam que o nome oficial da canção nova é Canção Nova, a Casa de Maria. Vamos dizer juntos? Canção Nova, a Casa de Maria. E a Casa de Maria é sempre um local de muita acolhida. Assim como a mãe, quando recebe o filho em casa, ela prepara tudo, né? Prepara um lanche, se o filho mora longe, prepara a cama. A mãe terá alegria se o filho trouxer roupas para lavar. Então, a mãe terá alegria de pegar aquela roupa ali do filho, de lavar, de passar, de cuidar, dobrar e entregar direitinho para que o filho vá, né? Vá para a faculdade, vá trabalhar. Então, é uma característica da maternidade o cuidado. Então, essa experiência de cuidado também nós vivemos neste espaço. Aqui existe uma eficácia sobrenatural própria do carisma Canção Nova. Então, este espaço é um espaço da ação sobrenatural. Aqui age Nossa Senhora, aqui agem os arcanjos, aqui são presentes São Miguel, São Gabriel, São Rafael. É um espaço de fuga do mundo. Por isso que é um retiro. E no retiro, nós nos colocamos
em atitude de escuta orante, como escutamos na primeira leitura de hoje, que dizia o seguinte: nós ouvimos aqui no texto dos Atos dos Apóstolos, que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Toda a cidade se reuniu para ouvir não qualquer palavra, mas para ouvir, ser tocado, direcionado e conduzido pela palavra de Deus. Então agora vocês escutam a voz de um padre, vocês escutam uma voz humana, vocês escutam a voz do Padre Edson, aqueles que estão aqui neste centro de evangelização e aqueles que nos acompanham também pelo Sistema Canção Nova de comunicação. Mas quem toca o nosso coração, quem tem a força para mudar o nosso interior e fazer o nosso coração queimar de amor por Deus, é a palavra divina, que sempre nos supera. A palavra divina sempre supera a palavra humana. Então, eu não tenho noção do alcance. Então, eu tenho noção aqui que eu vejo algumas pessoas, eu estou dizendo algumas palavras que foram de antemão preparadas, ali de acordo com aquilo que estava na liturgia, mas a ação da palavra não é controlada por nós, não é controlada por quem anuncia. Então aqui nós estamos diante da experiência de alguém que se dispôs a anunciar um conteúdo, mas é este conteúdo, a palavra de Deus, que vai produzir a ação, não é quem anuncia. O conteúdo supera aquele que anuncia, neste caso. E qual é o conteúdo? A palavra de Deus. Então vamos repetir? O conteúdo... Não, vocês vão repetir o conteúdo primeiro. O conteúdo... Não, gente, vocês vão repetir após aquilo que eu falar. Eu vou falar o conteúdo, vocês vão falar o conteúdo, tá bom? Vamos lá. O conteúdo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre me supera. Amém. Então, um aplauso para você. Então, isso significa que você não pode ter medo de anunciar. Você não pode ter medo de evangelizar. Porque a eficácia do anúncio, a eficácia da evangelização depende muito mais daquela palavra ali que foi anunciada, que o conteúdo é o próprio Cristo, do que de você mesmo. Você não é a referência para o anúncio da palavra. A referência é a própria palavra. E por quê? E por que devemos ter firme isso no coração a partir do que escutamos nessa primeira leitura de hoje? A multidão se reuniu para escutar a palavra de Deus e ser moldada por esta mesma palavra. Então a finalidade não eram os apóstolos que estavam ali anunciando, que os judeus começaram até mesmo a ficar com inveja de Paulo, de Barnabé, mas a eficácia vinha da ação, e continua sendo assim, da ação sobrenatural da palavra de Deus, o conteúdo que nos salva, o conteúdo que cura o nosso coração, o conteúdo que quebra também as nossas estruturas. Se vocês sabiam que a palavra de Deus, ela nos desestrutura? Quantas vezes nas experiências de vocação nós encontramos pessoas que já tinham a vida assim toda estruturada, pensada por ela mesma, toda estruturada e pensada pelo pai, toda estruturada e pensada pela mãe, mas aí vem a palavra de Deus e quebra toda estrutura humana desta pessoa. Porque a palavra de Deus, ela é irresistível. Então quando somos alcançados por esta palavra, quando nós somos alcançados por essa ação sobrenatural, nós nos encontramos como que sem saída. Meu Deus, o que eu posso fazer a não ser dizer sim? E também a realização da nossa vocação passa por este sim que nós damos à palavra de Deus, e a referência para o sim
neste acampamento que estamos vivendo é a Virgem Maria, que disse sim. Já que por excelência este é um encontro orante, eu separei aqui para vocês a ligação entre a Virgem Maria e o Espírito Santo. Que aqui a Canção Nova, vocês sabem, é uma comunidade carismática. Aqui nós somos movidos pela força e pela ação do Espírito Santo para promover aqueles que aqui vêm nesse território eucarístico, para promover o encontro pessoal com Jesus, na força e na eficácia do Espírito Santo. E qual é a ligação, qual é o vínculo entre Maria e o Espírito Santo? A primeira coisa que devemos pensar, que na tradição da igreja, Maria é vista como a nova tenda do encontro. A tenda do encontro no Antigo Testamento é ali o local onde Deus se manifestava, ali fazia morada, ali permanecia a Shekinah de Deus, que nós traduzimos também pela palavra glória, porque onde Deus se faz presente, se Deus ali faz morada, que é a palavra Shekinah, ali está a glória de Deus. Então Maria é este local onde Deus habita. Maria é o local da manifestação da glória de Deus. Por isso não devemos ter medo de constantemente procurar a sua intercessão, a sua presença e os seus cuidados. Então, Maria é o espaço onde Deus se aproxima da humanidade, se aproxima de cada um de nós por meio da encarnação de seu Filho. É neste sentido que Maria é mãe da esperança. Então a esperança é uma pessoa, assumiu um corpo humano, se fez verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem, também assumiu a nossa limitação. Maria é mãe do Filho de Deus encarnado, que assumiu a nossa humanidade para elevá-la. Então Deus não se faz homem para permanecer neste mundo, mas para nos elevarmos a um outro patamar sobrenatural. Assim como Ele ressuscitou e subiu aos céus, assim como Nossa Senhora foi elevada, também assunta aos céus, dizendo que este é o destino de toda a humanidade, de cada um de nós, de todos aqueles que dizem sim ao plano salvífico de Deus. Maria é o espaço onde Deus se aproxima da humanidade por meio da encarnação de seu Filho. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, age em Maria, agiu em Maria, não apenas no momento da encarnação, mas em todo o percurso da vida dela, em todo o seu percurso de fé. É Ele quem, podemos assim dizer, lhe dá energia, movimento para acolher constantemente o mistério divino. Também é o Espírito Santo quem gera essa realidade na nossa vida. Às vezes, para iniciar alguma realidade, eu coloquei aqui o exemplo de vocação. Nós entramos numa vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação matrimonial, por bondade, por graça de Deus, mas também a permanência depende da ação do Espírito Santo. Por isso que constantemente nós devemos invocar esta presença. Como Maria, que foi agraciada ali no momento da anunciação, mas continuou sendo agraciada durante toda a sua caminhada e se tornou serva e caminhou como discípula e ao mesmo tempo como mãe da igreja. Então Maria, irmãos e irmãs, já que estamos vivendo este acampamento mariano, não é um instrumento passivo, ela só disse assim o sim, mas é também uma colaboradora ativa do Espírito Santo. Então ela progride, ela também amadurece a sua vida, na sua vida
e no seu relacionamento com Deus. Vamos recordar aqui um dos mistérios que nós temos do Santo Texto do Rosário, é a visita da Virgem Maria à sua prima Isabel, não é isso? Vamos repetir? A visita da Virgem Maria à sua prima Isabel. Então, o que acontece ali? A jovem Virgem Maria, uma menininha, adolescente ainda, vai até Isabel. E ali, ela vai sedenta de colher os ensinamentos, as direções de Isabel, que já era uma senhora, uma anciã, amadurecida, conhecedora da palavra de Deus também. Então, o que a Virgem Maria foi fazer ao visitar Isabel? O que vocês acham? A Virgem Maria foi ali ser dirigida espiritualmente por aquela que mais sabia, por aquela que tinha mais sabedoria. Não é verdade que eu lembro que antigamente, quando a jovem recém-casada tinha o primeiro filho, geralmente quem ia ali ajudar nos cuidados é a mãe da jovem. Então ela estava ali, não é isso? As senhoras que estão aqui vão poder confirmar, né? E dar o primeiro banho, o cuidado lá com o umbigo da criança e tudo mais. Por quê? Porque é mãe de primeira viagem, ainda não sabia, então ela precisa de alguém que ensine. Ela precisa de alguém que diga o modo certo. Também a Virgem Maria teve a humildade de procurar direção e os cuidados de Isabel, que tinha mais maturidade. Então essa visita tinha um objetivo humano e um objetivo espiritual também. Humano, ser formada ali, amadurecida. E o objetivo espiritual, tentar compreender um pouquinho mais os planos de Deus a seu respeito. Deus tinha planos a respeito de Maria, mas ela jovenzinha não compreendia muito bem. E Deus tinha esses planos também em relação a Isabel, que também estava grávida de João Batista. E ali acontece essa experiência bonita deste intercâmbio de dons que também nós vivemos. Também nós, quando iniciamos na caminhada, nós procuramos alguém mais experiente para nos direcionar. No período de seminário ali nós temos o diretor espiritual, nós temos os formadores. Nas casas religiosas tem ali também as formadoras, eu acredito, não é isso? A superiora, que vocês vão procurar para ter algum tipo de direcionamento também, sobretudo aquelas que estão chegando, aquelas que estão aprendendo sobre aquela realidade. Então, quando falamos da Virgem Maria, nós não falamos de uma pessoa apenas passiva, que diz assim, faça-se, mas não faz nada. Ela coopera, ela se cansa, ela caminha, ela sofre. E tudo isso tem muito de semelhança com a nossa vida. Eu lembro que no acampamento mariano do ano passado, durante a Santa Missa, falávamos da espiritualidade mariana do cotidiano. Então, as nossas dores também, nós devemos unir as dores da Virgem Maria e pedir os cuidados dela, porque ela, mais do que ninguém, vai compreender sobre isso. Porque é humana, sem pecado, mas humana, entende do sofrimento humano, entende do sofrimento feminino, entende do sofrimento materno, sobretudo das mães que sofrem pelos filhos. Quantas mães se culpam, por exemplo, lançou a sementinha da palavra de Deus, educou constantemente e agora vê o filho se desviando e se culpa. A senhora não deve se culpar.
se a senhora lançou a semente. Então deve entrar em atitude orante, no silêncio orante e perseverante da Virgem Maria. Confiar que essa semente lançada vai produzir fruto no momento oportuno, na hora de Deus. Mas devemos perseverar, continuar a nossa oração, continuar a nossa intercessão. Então, devemos pensar que este vínculo entre Maria e o Espírito Santo não é apenas um vínculo simbólico, mas aponta para uma colaboração real e pessoal. Padre Jonas dizia que a presença de Maria na Canção Nova é uma presença discreta, mas muito real. Também a nossa espiritualidade deve ser uma espiritualidade muito discreta, mas muito real, no sentido de nos colocar em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com nosso Senhor. Maria e o Espírito Santo geram a pessoa de Jesus Cristo, unindo o humano e o divino de maneira única. A maternidade de Maria é inseparável da ação do Espírito Santo, que a envolve, que a santifica e a faz cooperadora do mistério redentor de Cristo, a faz cooperadora nesta missão de trazer Jesus ao mundo e de sustentar a igreja também com sua oração. Maria e o Espírito, vínculo na encarnação. Maria e o Espírito, o vínculo ali também em Pentecostes, no nascimento público da igreja. Maria estava ali presente e estavam presentes também os apóstolos. Então tem um vínculo profundo. E neste dia nós queremos pedir a esta presença discreta da Virgem Maria que nos ensine a fazer a vontade de Deus. Já que por excelência este acampamento ele é orante, eu convido você a, diante da instigação dessas palavras, a colocar a mão no seu coração por um instante e a se apresentar, a se entregar a Deus, assim como Nossa Senhora se entregou, a se entregar à ação do Espírito que nos impulsiona, a ação do Espírito que nos transforma. E repita assim: Senhor Jesus, assim como a Virgem Maria, eu me disponho a fazer a sua vontade, a ser direcionado por ti. Então nós vamos cantar para que este ambiente que é sagrado, este ambiente que é sobrenatural, para que este ambiente de oração nos alcance neste momento. Alcança-nos, Senhor Deus, com Teu Espírito, batizando-nos, aqueles que ainda não viveram uma experiência profunda de encontro contigo, que sejam motivados pela presença da Virgem Maria aqui, por essa intercessão e pela ação do Espírito. Cantemos. Sim, ela chegou, está entre nós, a mãe de Jesus. Sim, posso sentir o seu abraço de mãe a me acolher. Sim, ela chegou. Sim, ela chegou, está entre nós, a mãe de Jesus. Posso sentir, sim, posso sentir o seu abraço de mãe, o seu abraço de mãe a me acolher. Sua
presença nos inunda, da alegria do céu, o coração estremece. Como em Caná ela apresenta nossa vida a Jesus, e a água então se faz vinho. Em Pentecostes os apóstolos não estavam sós, e agora ela está aqui orando por nós. Erga os seus braços e cante. Vem Espírito Santo, clame. Vem Espírito Santo, pois ela está conosco, pois ela está conosco. Maria está conosco. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada, Rainha do céu. Vem Espírito Santo, canta. Vem Espírito Santo, pois ela está conosco. Maria está conosco. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Rainha do céu. Muito bem, quero pedir a minha irmã aqui, Juliana de Paula, para fazer as vozes, né, sem os instrumentos, cantar esse refrão. Mais uma vez, por favor. Vamos cantar? Vem Espírito Santo, Espírito Santo, pois ela está conosco, pois ela está conosco. Maria está conosco, Maria está conosco. Vem Espírito Santo, vem. Cantemos. Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Rainha. Mais uma vez, só vocês. Ergue os braços e canta. Vem Espírito Santo, pois ela está conosco, pois ela está conosco. Maria está conosco. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada. Soltemos a nossa voz na linguagem do Espírito, auxiliados por essa canção. Vem Espírito Santo, nós pedimos, batiza os seus filhos, muda a mentalidade, muda, Senhor Deus, o comportamento, muda as escolhas, muda as estruturas, Espírito Santo. Vem Espírito Santo, agindo em cada um dos que aqui se encontram, com os seus medos. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. O mal não prevalecerá na sua vida. O mal não prevalecerá nas suas escolhas. Porque a partir deste momento, a partir deste marco, o Espírito Santo age na sua vida. Vem Espírito Santo, vá soltando a sua voz na linguagem do Espírito. Aqueles que aqui estão presentes e já viveram essa realidade, vamos ficar de pé, com os braços erguidos. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo. Façamos essa experiência com a graça de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Maria, como o Padre trouxe essa tenda, esse lugar onde a graça de Deus se manifestou através do Verbo encarnado,
Então Vem, peça, Espírito de suplique, se coloque Vem sobre nós. junto a essa tenda, debaixo dessa tenda, aos cuidados dessa tenda que é Nossa Senhora. E peçamos essa graça. Estamos nesse grande cenáculo, aonde a graça de Deus se derrama sobre nós, pois o Espírito Santo se derrama sobre nós nesta tarde, nessa Eucaristia, pela intercessão da bem-aventurada Rainha do Céu. Por isso peça, suplique. Vem Espírito Santo sobre nós. Especialmente sobre aquelas realidades da sua vida interior, da sua vida exterior, que tem sido uma luta, uma grande batalha, onde você tem enfrentado as suas limitações para corresponder à vontade de Deus. Assim como Maria disse sim, o Senhor também nos convida a dizer o nosso sim. Então, meu irmão, minha irmã, peça essa graça, suplique. Vem Espírito Santo, me ajuda. Transforma, Espírito Vem Espírito Santo pela intercessão de Nossa Senhora. Me conduz, me dá força, me dá coragem. Levanta-me, Espírito Santo, você que está lutando contra a depressão, contra a síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, contra alguma enfermidade, doenças autoimunes. Você que tem sofrido no seu casamento, com o seu filho ou a sua filha, distante da graça de Deus, no vício da pornografia, na internet, mas também no vício das drogas, da bebida, do jogo. Peça agora, Nossa Senhora, que te ajude. Peça agora a graça de Deus. Suplique essa ajuda. E o sentimento que eu tenho é de Nossa Senhora segurando a nossa mão de um lado e o Espírito Santo do outro, Cuida de nós. conduzindo, levando mesmo, até mesmo pessoas que estão aqui caminhando por caminhos obscuros, pessoas que estão perdidas nas suas emoções, nos seus medos, nesse cárcere interior que você vive, nessa prisão do seu passado, prisão que você vive numa codependência nas suas relações. Peça agora que o Espírito Santo tire essa tristeza do seu coração, que tem assolado a sua vida. Toda oscilação emocional que você tem vivido, clame mesmo essa graça, peça, suplique, coloque a mão no coração, na sua cabeça, se abrace, mas peça a graça do Espírito Santo pela intercessão de Nossa Senhora. E vamos cantar mais uma vez este refrão com toda a força do nosso coração, na certeza de que somos conduzidos pela Virgem Maria. Amém. E pelo Espírito Santo. Cada um segura na nossa mão agora, para que a vontade de Deus permaneça na nossa vida. E o sinal é esse: erga os seus braços, assim os dois braços, e vamos novamente cantar este refrão bem forte. Vem, Espírito Santo, pois ela está conosco, pois ela está conosco, Maria está conosco. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada, da bem-aventurada Rainha do céu, Rainha do céu. Vem, Espírito Santo, clama. Vem, Espírito Santo, pois ela está conosco, pois ela está conosco. Maria está conosco. Maria está conosco. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada, Rainha do céu. Você pode agora sentar tranquilamente, sentindo a paz do Espírito que habita o seu interior, que habita a sua alma, que habita a sua mente, a sua mentalidade, o seu ser inteiro.
Sinta o cuidado da Virgem Maria que pega na sua mão, do Espírito que age com força em nós, que age com sobrenaturalidade. Então o sim de Maria gera esperança. Então recorde agora todas as situações da sua vida enquanto você veio aqui para este acampamento em que você se sentia desesperançado, sem esperança, desesperado, desesperada. O sim de Maria gera esperança para a sua vida, gera esperança para a sua realidade. E como que você vai ganhando força na oração, na intercessão ali, no rosário, todos os dias. A doutora Filó na oração agora da parte da manhã falava do rosário, na pregação, na oração do Santo Terço, neste contato cotidiano com a Virgem Maria, mas também de recordar dela em todas as ações na sua vida. Quando você estiver fazendo alguma coisa simples ali na sua casa, talvez cuidando ali de um arranjo, mudando as coisas de lugar, caminhando para o trabalho. É bonito, né, que no dia a dia nós podemos rezar o texto, às vezes até mesmo no ônibus ali, no carro você põe um áudio ali de alguém rezando o texto, vai escutando e rezando também. Ela deve ser parte do nosso cotidiano. O sim de Maria gerou esperança para este mundo, esperança de salvação e deu salvação à humanidade. Mas o sim dela alimenta o nosso sim cotidiano a Deus, que será sustentado pela oração. A oração é escola de esperança. Quem reza não se desespera. Quem reza se salva. Quem não reza se afasta constantemente da graça de Deus, se afasta do amor, se afasta da comunhão, se deixa levar pelos vícios, abandona as virtudes. Quem reza cresce nas virtudes também. Quem reza permanece na esperança. A presença de Maria em nossa vida é também esperança em meio à dor. Nós não podemos dizer, nem podemos afirmar que Nossa Senhora não sofreu neste mundo. Até teve a profecia do velho Simeão: uma espada de dor transpassará a sua alma. Enquanto ali no alto da cruz, o corpo de Jesus era dilacerado, depois o seu coração é atravessado pela lança, Jesus sofre no corpo, Maria sofre na alma. E isso já tinha sido dito em profecia. Era grande a dor de Nossa Senhora. Talvez também você diga que grande é a sua dor, grande é o seu sofrimento. E eu vou para este acampamento para ver se eu tenho um pouco de paz, para caminhar, para corresponder, até mesmo para entender, porque a experiência de sofrimento, a experiência de dor faz com que a nossa compreensão, a nossa visão fique um pouco turva para compreender a ação de Deus, mesmo nós que muitas vezes falamos do sofrimento como redenção também, porque o próprio Cristo quis viver o sofrimento e quis nos oferecer a redenção por meio dessa realidade. Mesmo nós, no mundo católico, constantemente falando do sofrimento, constantemente falando de cruz, temos cruz nos altares, em casa, carrega nos pingentes, mas quando vem o sofrimento nós
primeira coisa que fazemos é murmurar. É achar que somos amaldiçoados. Não achamos que aquela experiência pode ter algum tipo de expiação para a nossa vida, para a nossa família, para o mundo. Como a irmã falava aqui há pouco, de uma das dimensões do carisma delas, expiação. Falamos de sofrimento, mas quando ele chega, nós murmuramos. Quando ele chega, nós não aguentamos. Quando ele chega, nós queremos abandonar tudo. Abandonar matrimônio, abandonar o sacerdócio, abandonar a entrega, abandonar a vida religiosa. Porque parece que é uma atitude natural, esse desejo de fugir da dor. Busca o que satisfaz. Busca o prazer. Mas dor não. Foge da dor. Maria é esperança também em meio à dor. Porque ela viveu a esperança nas pequenas coisas, em pequenas realidades, na pobreza, lá em Belém, na rotina de mãe. Quando perdeu Jesus no templo, ali foi uma experiência de dor. Grávida, teve que fugir para um outro lugar, para o Egito, já no período lá inicial da perseguição. Guardava tudo no coração, esperando sempre pelo tempo de Deus. Também nós devemos aprender essa realidade. No Calvário, quando tudo parecia acabado, Maria permaneceu de pé. Maria é mulher em pé. Então, a esperança de Maria não era uma esperança teórica. Não estamos falando de teoria, falamos de vida. Ela acreditava que a última palavra sempre seria a palavra de Deus, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Maria, ela é modelo para as nossas esperas. Tem muita gente aqui talvez que esteja esperando a conversão de alguém. Ou podemos até dizer que estamos esperando a nossa própria conversão. Quanto melhoramento pode acontecer na nossa vida, não aconteceu ainda. Quantas vezes vivemos aquela máxima de São Paulo: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Sei que devo ser paciente, mas na primeira oportunidade, o que reina em minha vida é a impaciência. Maria é mãe das nossas esperas. Tem aqui mãe que está esperando pela conversão do filho? Só levanta a mão assim, só para a gente saber se tem gente esperando aqui. Talvez tenha algumas que estejam esperando pela conversão do esposo. Talvez tem calos aqui já nos joelhos de rezar. Essa espera, Maria é modelo para essa espera. E ela espera junto contigo. E ela intercede, dizendo: persevera, não desista, não estacione. É proibido estacionar. Porque se você estacionar, isso já significa regredir. É proibido estacionar, dizia o Padre Jonas, para nós aqui na Canção Nova também. Nós devemos continuar no nosso caminho de crescimento na vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, crescer na espiritualidade, crescer na oração, crescer no desejo de santidade, crescer no desejo de comunhão, crescer no desejo de escuta, crescer na oração. Então imagine que a nossa vida espiritual, que nós que aqui estamos no centro de evangelização, vocês estão aqui na parte baixa, tem muitos degraus do lado de vocês e eles estão bem visíveis, esses degraus. A nossa espiritualidade sempre tem como finalidade nos levar para o alto. Buscar as coisas do alto.
Mas para buscar as coisas do alto, nós precisamos de um caminho de ascese. A ascese é o nosso esforço cotidiano. A ascese é a nossa tarefa. Então é proibido estacionar. Então vocês veem aqueles degraus ali. Então você precisa dar passos de subida. E não precisam ser passos largos. É de acordo com o seu passo. Um degrau após o outro. Com muita paciência. Então hoje passo para crescer na experiência de confessar os meus pecados e voltar para a graça de Deus. Um passo de aprofundamento na vida de oração. Um passo de aprofundamento, talvez de, se eu rezava o texto, passar a rezar o rosário, de modo cotidiano. É um passo após o outro. Não um horizonte distante, não já a finalidade, mas o caminho. Que o Senhor nos dê a graça de aproveitar as belezas do caminho também, como a Virgem Maria experimentou. No caminho tem beleza. No caminho tem dor, tem sofrimento, tem espinhos, mas tem a experiência da iniciativa de Deus, que é o dom. Então, se a tarefa é a ascese, a mística é o dom, é a iniciativa de Deus. E nós temos essas constantes iniciativas de Deus em momentos, em tempos fortes como esse que estamos vivendo, que é este retiro. Então somos agraciados pela graça de Deus. Quando você faz a experiência de levantar de madrugada para rezar o rosário, então ali é um momento da iniciativa de Deus que quer te alcançar também. Mas ao mesmo tempo tem o seu esforço, porque você quis acordar cedo, você acordou, doou do seu sono para estar ali presente, para não perder aquela graça que te alcançava. Então, com aquela serenidade que é própria de Nossa Senhora, eu te convido a colocar assim as mãos na sua cabeça, simbolizando a entrega da sua mentalidade a Deus neste momento. Que caia toda a mentalidade do sistema do mundo, que caia toda a mentalidade utilitarista, materialista, e você entenda quão profundo e quão necessário é estar na presença do Senhor. E quem patrocina este encontro é a Virgem Maria, que cuida de nós, junto do Espírito Santo. Ela, amadíssima esposa do Espírito, ajuda neste processo de mudança de mentalidade. Agora põe a mão no seu coração, na direção do seu coração, e pedimos: Senhor, equilibra os nossos sentimentos, os nossos afetos, para que na serenidade do Espírito que habita este lugar, para que na serenidade própria da Virgem Maria, eu também aprenda a vencer os rancores, a falta de perdão. Quantas vezes você tomou a firme decisão de permanecer odiando, de permanecer distante, mesmo tendo vida de oração? Toca, Senhor, em nossos sentimentos, educa os nossos sentimentos, educa a nossa vontade, para que façamos para que a sua vontade prevaleça. Agora põe a mão nos ouvidos, porque começamos esta homilia falando da escuta da palavra, a palavra que nos supera, a palavra que nos alcança, a palavra que nos restaura. Retira, Senhor,
todo obstáculo à palavra de Deus. Purifica os nossos ouvidos, para que a escuta signifique obediência, para que a escuta signifique permanência. Nós queremos permanecer em Ti, Senhor. Queremos, Senhor, em tudo, como a Virgem Maria, fazer a Sua vontade. Nós vamos agora, eu peço que vocês permaneçam assim mesmo, sentados, cantar novamente este refrão que cantávamos há pouco na homilia, e com serenidade permitir que a ação do Espírito venha sobre nós. Não precisa se levantar, permaneça sentado e cante. Vem, Espírito Santo, pois ela está conosco, Maria está conosco. Vem, vem, Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Rainha do céu. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, pois ela está conosco, Maria está conosco. Vem, vem, Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Rainha do céu. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.